Respira. Deus ainda está aqui. Você tentou ser forte o tempo todo, mesmo quando tudo queria desabar, segurando lágrimas em silêncio, sem ninguém pra te escutar, carregando pesos invisíveis que ninguém consegue ver, sorrindo por fora, mas por dentro tentando sobreviver. E quando a noite chega em silêncio, os pensamentos começam a falar: será que tudo isso vale a pena? Ou é hora de parar? Mas Deus conhece cada detalhe, até aquilo que você não diz. Deus está cuidando de tudo, mesmo quando você não vê. Cada detalhe da sua vida está nas mãos dele, pode crer. E aquilo que hoje parece perdido ainda vai se encaixar, porque Deus nunca se atrasa. Ele sabe a hora certa de agir e te levantar. Cada porta que se fechou não foi o fim, foi proteção. Cada não que você recebeu foi livramento em forma de direção. Você não está sozinho nessa luta, mesmo quando parece estar. Tem um Deus que te observa e nunca deixou de te amar. O tempo que você considera atraso é Deus te ensinando a confiar, porque o que vem fácil demais nem sempre veio pra ficar. Deus não falha e o plano dele nunca erra. Deus está cuidando de tudo, mesmo no caos ele está. E quando tudo fizer sentido, você vai se emocionar, porque cada lágrima escondida ele viu cair no chão e transformou sua dor em força e sua fé em direção. Confia, está acontecendo. Presta atenção. Hoje pode ser o dia que tudo muda. Você acordou mais um dia, sem esperar nada diferente, carregando o peso da rotina e uma dor constante na mente. Já se acostumou com o silêncio, com portas que não se abrem mais, e começou a acreditar que nada muda, tanto faz. Mas existe algo acontecendo, mesmo sem você perceber. Deus está movimentando tudo pra surpreender você. O que parece comum hoje pode mudar a qualquer momento. Deus vai te surpreender hoje, quando você menos esperar. Aquilo que parecia distante vai finalmente chegar, e o que você achou impossível vai se tornar real, porque quando Deus decide agir, nada pode impedir o sobrenatural. Cada espera teve um motivo, cada atraso
acaso teve um porquê. Porque Deus não entrega a bênção antes de preparar você. O processo foi necessário, mesmo quando doeu demais. Porque aquilo que Ele prepara é muito maior do que você imagina ser capaz. E hoje pode ser o dia que tudo vai se alinhar. O que estava travado na sua vida finalmente vai destravar. Hoje o céu pode se abrir. Hoje a resposta pode chegar. Deus vai te surpreender hoje e você vai testemunhar que cada lágrima derramada serviu pra te fortalecer e te levantar. E quando tudo acontecer, você vai entender então que Deus estava preparando tudo muito antes da sua oração. Fica atento, o milagre pode começar agora. Mesmo em silêncio, Deus te ouve. Tem dias que você nem consegue falar, só olha pro céu tentando entender. As palavras se perdem dentro de você e tudo que resta é sofrer. Você tenta orar, mas não sai som, só lágrimas caindo no chão. E no fundo do seu coração só existe dor e confusão. Ninguém vê essa luta interna, ninguém sente o que você sente, mas Deus conhece cada detalhe, até o que você esconde da mente. Porque até o seu silêncio é uma oração pra Deus. Quando você ora em silêncio, Deus entende o seu clamor. Cada lágrima escondida Ele transforma em amor. Mesmo quando não há palavras, Ele sabe o que você quer dizer. E no tempo certo, em resposta, Ele vem surpreender você. O céu não ignora o seu choro, nem despreza a sua dor. Cada noite que você sofreu foi vista pelo Senhor. Você pode até não perceber, mas algo já começou a mudar. Enquanto você pensa que está parado, Deus está prestes a agir e te levantar. O silêncio que hoje te assusta é o lugar onde Deus trabalha, preparando o que você pediu. Mesmo no meio da batalha, Deus nunca ficou em silêncio. Ele só estava preparando um momento perfeito. Quando você ora em silêncio, o céu inteiro começa a se mover. O que parecia impossível começa aos poucos a acontecer. E aquilo que você não disse, Deus já entendeu. Porque antes mesmo da sua oração, Ele já respondeu. Ele te ouviu, mesmo sem palavras, mesmo em silêncio.
Nada está perdido, a sua história ainda não terminou. Você já pensou em desistir mais vezes do que gostaria de contar? Já se sentiu cansado da vida, sem forças pra continuar? Os dias parecem iguais, sem direção pra seguir, e a esperança que você tinha começou a diminuir. Mas dentro de você ainda existe uma chama que insiste em ficar. Mesmo em meio ao caos, algo diz pra você não parar, porque Deus ainda está escrevendo, e Ele não terminou. Deus vai mudar sua história e tudo vai se transformar. O que hoje parece impossível, você ainda vai alcançar. E quando tudo acontecer, você vai reconhecer que Deus estava em cada detalhe, sem nunca deixar você. O que você viveu até aqui não define o seu final, porque Deus transforma a dor em algo sobrenatural. Cada queda te ensinou, cada erro te fez crescer, e tudo que você enfrentou foi pra fortalecer você. O seu futuro não depende do que ficou pra trás, mas daquilo que Deus prepara, e que é muito maior e eficaz. A sua história não termina aqui, o melhor ainda está por vir. Deus vai mudar sua história, e você vai testemunhar que tudo aquilo que parecia perdido voltará pra te surpreender e te levantar. E quando você olhar pra trás, vai perceber com emoção que cada passo foi guiado pelas mãos de Deus em direção. Não acabou, é só o começo. Se você chegou até aqui, essa mensagem é pra você. Você olha ao redor e se pergunta por que tudo demora tanto assim, enquanto a vida de outros avança. Parece que parou só pra você, enfim. Os sonhos continuam vivos, mas começam a enfraquecer, e a dúvida invade sua mente, tentando fazer você ceder. Você tenta manter a fé acesa, mas às vezes é difícil continuar, quando tudo ao seu redor parece não colaborar. Mas Deus nunca esquece de ninguém, muito
menos de você. Você não foi esquecido, Deus ainda está cuidando de você. Cada promessa feita no tempo certo vai acontecer. Não importa quanto tempo leve, nem o que você já passou, o que Deus preparou pra sua vida ainda nem começou. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação em segredo. Enquanto você pensa que está parado, Ele está removendo seus medos. Cada fase tem um propósito, cada dor tem uma lição. E tudo que você enfrentou está moldando o seu coração. Você não está atrasado, está no tempo certo de Deus. E aquilo que Ele escreveu, ninguém pode apagar dos planos seus. O céu não esqueceu o seu nome, nem ignorou sua oração. Você não foi esquecido e nunca vai ser deixado pra trás. O que Deus tem pra você é muito maior do que você imagina capaz. E quando esse dia chegar, você vai entender então que cada espera te fortaleceu e construiu sua transformação. Aguenta mais um pouco, já está perto. Respira, Deus ainda está aqui. Você tentou ser forte o tempo todo, mesmo quando tudo queria desabar, segurando lágrimas em silêncio, sem ninguém pra te escutar, carregando pesos invisíveis que ninguém consegue ver, sorrindo por fora, mas por dentro tentando sobreviver. E quando a noite chega em silêncio, os pensamentos começam a falar: será que tudo isso vale a pena? Ou é hora de parar? Mas Deus conhece cada detalhe, até aquilo que você não diz. Deus está cuidando de tudo, mesmo quando você não vê. Cada detalhe da sua vida está nas mãos dele, pode crer. E aquilo que hoje parece perdido ainda vai se encaixar, porque Deus nunca se atrasa, Ele sabe a hora certa de agir e te levantar. Cada porta que se fechou não foi o fim, foi proteção. Cada não que você recebeu foi livramento em forma de direção. Você não está sozinho nessa luta, mesmo quando parece estar. Tem um Deus que te observa e nunca deixou de te amar. O tempo que você considera atraso é Deus te ensinando a confiar, porque o que vem fácil demais nem sempre veio pra ficar. Deus não falha,
plano dele nunca erra. Deus está cuidando de tudo, mesmo no caos Ele está. E quando tudo fizer sentido, você vai se emocionar, porque cada lágrima escondida Ele viu cair no chão e transformou sua dor em força e sua fé em direção. Confia, está acontecendo. Se você chegou até aqui, essa mensagem é pra você. Você olha ao redor e se pergunta por que tudo demora tanto assim. Enquanto a vida de outros avança, parece que parou só pra você, enfim. Os sonhos continuam vivos, mas começam a enfraquecer, e a dúvida invade sua mente, tentando fazer você ceder. Você tenta manter a fé acesa, mas às vezes é difícil continuar quando tudo ao seu redor parece não colaborar. Mas Deus nunca esquece de ninguém, muito menos de você. Você não foi esquecido, Deus ainda está cuidando de você. Cada promessa feita no tempo certo vai acontecer. Não importa quanto tempo leve, nem o que você já passou, o que Deus preparou pra sua vida ainda nem começou. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação em segredo. Enquanto você pensa que está parado, Ele está removendo seus medos. Cada fase tem um propósito, cada dor tem uma lição, e tudo que você enfrentou está moldando seu coração. Você não está atrasado, está no tempo certo de Deus, e aquilo que Ele escreveu ninguém pode apagar dos planos seus. O céu não esqueceu seu nome, nem ignorou sua oração. Você não foi esquecido e nunca vai ser deixado pra trás. O que Deus tem pra você é muito maior do que você imagina capaz. E quando esse dia chegar, você vai entender então que cada espera te fortaleceu e construiu sua transformação. Aguenta mais um pouco, já está perto. Nada está perdido, a sua história ainda não terminou.
você já pensou em desistir mais vezes do que gostaria de contar? Já se sentiu cansado da vida, sem forças pra continuar? Os dias parecem iguais, sem direção pra seguir, e a esperança que você tinha começou a diminuir. Mas dentro de você ainda existe uma chama que insiste em ficar, mesmo em meio ao caos. Algo diz pra você não parar, porque Deus ainda está escrevendo e Ele não terminou. Deus vai mudar sua história e tudo vai se transformar. O que hoje parece impossível, você ainda vai alcançar. E quando tudo acontecer, você vai reconhecer que Deus estava em cada detalhe, sem nunca deixar você. O que você viveu até aqui não define o seu final, porque Deus transforma a dor em algo sobrenatural. Cada queda te ensinou, cada erro te fez crescer, e tudo que você enfrentou foi pra fortalecer você. O seu futuro não depende do que ficou pra trás, mas daquilo que Deus prepara, e que é muito maior e eficaz. A sua história não termina aqui, o melhor ainda está por vir. Deus vai mudar sua história e você vai testemunhar que tudo aquilo que parecia perdido voltará pra te surpreender e te levantar. E quando você olhar pra trás, vai perceber com emoção que cada passo foi guiado pelas mãos de Deus em direção. Não acabou, é só o começo. Mesmo em silêncio, Deus te ouviu. Tem dias que você nem consegue falar, só olha pro céu tentando entender. As palavras se perdem dentro de você, e tudo que resta é sofrer. Você tenta orar, mas não sai som, só lágrimas caindo no chão. E no fundo do seu coração só existe dor e confusão. Ninguém vê essa luta interna, ninguém sente o que você sente, mas Deus conhece cada detalhe, até o que você esconde da mente. Porque até o seu silêncio é uma oração pra Deus. Ele transforma em amor, mesmo quando não há
você sofreu foi vista pelo Senhor. Você pode até não perceber, mas algo já começou a mudar. Enquanto você pensa que está parado, Deus está prestes a agir e te levantar. O silêncio que hoje te assusta é o lugar onde Deus trabalha, preparando o que você pediu, mesmo no meio da batalha. Deus nunca ficou em silêncio, Ele só estava preparando o momento perfeito. Quando você ora em silêncio, o céu inteiro começa a se mover. O que parecia impossível começa aos poucos a acontecer. E aquilo que você não disse, Deus já entendeu, porque antes mesmo da sua oração, Ele já respondeu. Ele te ouviu, mesmo sem palavras. Presta atenção. Hoje pode ser o dia que tudo muda. Você acordou mais um dia, sem esperar nada diferente, carregando o peso da rotina e uma dor constante na mente. Já se acostumou com silêncio, com portas que não se abrem mais, e começou a acreditar que nada muda, tanto faz. Mas existe algo acontecendo, mesmo sem você perceber. Deus está movimentando tudo pra surpreender você. O que parece comum hoje pode mudar a qualquer momento. Deus vai te surpreender hoje, quando você menos esperar. Aquilo que parecia distante vai finalmente chegar. E o que você achou impossível vai se tornar real. Porque quando Deus decide agir, nada pode impedir o sobrenatural. Cada espera teve um motivo, cada atraso teve um porquê. Porque Deus não entrega a bênção antes de preparar você. O processo foi necessário, mesmo quando doeu demais. Porque aquilo que Ele prepara é muito maior do que você imagina ser capaz. E hoje pode ser o dia que tudo vai se alinhar. O que estava travado na sua vida finalmente vai destravar. Hoje o céu pode se abrir. Hoje a resposta pode chegar. Deus vai te surpreender hoje, e você vai testemunhar que cada lágrima derramada serviu pra te fortalecer e te levantar. E quando tudo acontecer, você vai entender então que Deus estava preparando tudo muito antes da sua oração. Fica atento, o milagre pode começar agora.
Respira. Deus ainda está aqui. Você tentou ser forte o tempo todo, mesmo quando tudo queria desabar, segurando lágrimas em silêncio, sem ninguém pra te escutar, carregando pesos invisíveis que ninguém consegue ver, sorrindo por fora, mas por dentro tentando sobreviver. E quando a noite chega em silêncio, os pensamentos começam a falar: será que tudo isso vale a pena? Ou é hora de parar? Mas Deus conhece cada detalhe, até aquilo que você não diz. Deus está cuidando de tudo, mesmo quando você não vê. Cada detalhe da sua vida está nas mãos dele, pode crer. E aquilo que hoje parece perdido ainda vai se encaixar, porque Deus nunca se atrasa. Ele sabe a hora certa de agir e te levantar. Cada porta que se fechou não foi o fim, foi proteção. Cada não que você recebeu foi livramento em forma de direção. Você não está sozinho nessa luta, mesmo quando parece estar. Tem um Deus que te observa e nunca deixou de te amar. O tempo que você considera atraso é Deus te ensinando a confiar, porque o que vem fácil demais nem sempre veio pra ficar. Deus não falha e o plano dele nunca erra. Deus está cuidando de tudo, mesmo no caos ele está. E quando tudo fizer sentido, você vai se emocionar, porque cada lágrima escondida ele viu cair no chão e transformou sua dor em força e sua fé em direção. Confia, está acontecendo. Presta atenção. Hoje pode ser o dia que tudo muda. Você acordou mais um dia, sem esperar nada diferente, carregando o peso da rotina e uma dor constante na mente. Já se acostumou com o silêncio, com portas que não se abrem mais, e começou a acreditar que nada muda, tanto faz. Mas existe algo acontecendo, mesmo sem você perceber. Deus está movimentando tudo pra surpreender você. O que parece comum hoje pode mudar a qualquer momento. Deus vai te surpreender hoje, quando você menos esperar. Aquilo que parecia distante vai finalmente chegar, e o que você achou impossível vai se tornar real, porque quando Deus decide agir, nada pode impedir o sobrenatural. Cada espera teve um motivo,
Cada atraso teve um porquê, porque Deus não entrega a bênção antes de preparar você. O processo foi necessário, mesmo quando doeu demais, porque aquilo que Ele prepara é muito maior do que você imagina ser capaz. E hoje pode ser o dia que tudo vai se alinhar. O que estava travado na sua vida finalmente vai destravar. Hoje o céu pode se abrir. Hoje a resposta pode chegar. Deus vai te surpreender hoje, e você vai testemunhar que cada lágrima derramada serviu pra te fortalecer e te levantar. E quando tudo acontecer, você vai entender então que Deus estava preparando tudo muito antes da sua oração. Fica atento, o milagre pode começar agora. Mesmo em silêncio, Deus te ouve. Tem dias que você nem consegue falar, só olha pro céu tentando entender. As palavras se perdem dentro de você, e tudo que resta é sofrer. Você tenta orar, mas não sai som, só lágrimas caindo no chão. E no fundo do seu coração só existe dor e confusão. Ninguém vê essa luta interna, ninguém sente o que você sente, mas Deus conhece cada detalhe, até o que você esconde da mente. Porque até o seu silêncio é uma oração pra Deus. Quando você ora em silêncio, Deus entende o seu clamor. Cada lágrima escondida Ele transforma em amor. Mesmo quando não há palavras, Ele sabe o que você quer dizer. E no tempo certo, em resposta, Ele vem surpreender você. O céu não ignora o seu choro, nem despreza a sua dor. Cada noite que você sofreu foi vista pelo Senhor. Você pode até não perceber, mas algo já começou a mudar. Enquanto você pensa que está parado, Deus está prestes a agir e te levantar. O silêncio que hoje te assusta é o lugar onde Deus trabalha, preparando o que você pediu. Mesmo no meio da batalha, Deus nunca ficou em silêncio. Ele só estava preparando um momento perfeito. Quando você ora em silêncio, o céu inteiro começa a se mover. O que parecia impossível começa aos poucos a acontecer. E aquilo que você não disse, Deus já entendeu. Porque antes mesmo da sua oração, Ele já respondeu. Ele te ouviu, mesmo sem palavras.
mesmo em silêncio. Nada está perdido, a sua história ainda não terminou. Você já pensou em desistir mais vezes do que gostaria de contar? Já se sentiu cansado da vida, sem forças pra continuar? Os dias parecem iguais, sem direção pra seguir, e a esperança que você tinha começou a diminuir. Mas dentro de você ainda existe uma chama que insiste em ficar. Mesmo em meio ao caos, algo diz pra você não parar, porque Deus ainda está escrevendo, e Ele não terminou. Deus vai mudar sua história e tudo vai se transformar. O que hoje parece impossível, você ainda vai alcançar. E quando tudo acontecer, você vai reconhecer que Deus estava em cada detalhe, sem nunca deixar você. O que você viveu até aqui não define o seu final, porque Deus transforma a dor em algo sobrenatural. Cada queda te ensinou, cada erro te fez crescer, e tudo que você enfrentou foi pra fortalecer você. O seu futuro não depende do que ficou pra trás, mas daquilo que Deus prepara, e que é muito maior e eficaz. A sua história não termina aqui, o melhor ainda está por vir. Deus vai mudar sua história, e você vai testemunhar que tudo aquilo que parecia perdido voltará pra te surpreender e te levantar. E quando você olhar pra trás, vai perceber com emoção que cada passo foi guiado pelas mãos de Deus em direção. Não acabou, é só o começo. Se você chegou até aqui, essa mensagem é pra você. Você olha ao redor e se pergunta por que tudo demora tanto assim, enquanto a vida de outros avança. Parece que parou só pra você, enfim. Os sonhos continuam vivos, mas começam a enfraquecer, e a dúvida invade sua mente, tentando fazer você ceder. Você tenta manter a fé acesa, mas às vezes é difícil continuar, quando tudo ao seu redor parece não colaborar. Mas Deus nunca esquece de ninguém.
muito menos de você. Você não foi esquecido, Deus ainda está cuidando de você. Cada promessa feita no tempo certo vai acontecer. Não importa quanto tempo leve, nem o que você já passou, o que Deus preparou pra sua vida ainda nem começou. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação em segredo. Enquanto você pensa que está parado, Ele está removendo seus medos. Cada fase tem um propósito, cada dor tem uma lição. E tudo que você enfrentou está moldando o seu coração. Você não está atrasado, está no tempo certo de Deus. E aquilo que Ele escreveu, ninguém pode apagar dos planos seus. O céu não esqueceu seu nome, nem ignorou sua oração. Você não foi esquecido e nunca vai ser deixado pra trás. O que Deus tem pra você é muito maior do que você imagina capaz. E quando esse dia chegar, você vai entender então que cada espera te fortaleceu e construiu sua transformação. Aguenta mais um pouco, já está perto. Respira, Deus ainda está aqui. Você tentou ser forte o tempo todo, mesmo quando tudo queria desabar, segurando lágrimas em silêncio, sem ninguém pra te escutar, carregando pesos invisíveis que ninguém consegue ver, sorrindo por fora, mas por dentro tentando sobreviver. E quando a noite chega em silêncio, os pensamentos começam a falar: será que tudo isso vale a pena? Ou é hora de parar? Mas Deus conhece cada detalhe, até aquilo que você não diz. Deus está cuidando de tudo, mesmo quando você não vê. Cada detalhe da sua vida está nas mãos dele, pode crer. E aquilo que hoje parece perdido ainda vai se encaixar, porque Deus nunca se atrasa. Ele sabe a hora certa de agir e te levantar. Cada porta que se fechou não foi o fim, foi proteção. Cada não que você recebeu foi livramento em forma de direção. Você não está sozinho nessa luta, mesmo quando parece estar. Tem um Deus que te observa e nunca deixou de te amar. O tempo que você considera atraso é Deus te ensinando a confiar, porque o que vem fácil demais nem sempre veio pra ficar. Deus não falha,
plano dele nunca erra. Deus está cuidando de tudo, mesmo no caos Ele está. E quando tudo fizer sentido, você vai se emocionar, porque cada lágrima escondida Ele viu cair no chão e transformou sua dor em força e sua fé em direção. Confia, está acontecendo. Se você chegou até aqui, essa mensagem é pra você. Você olha ao redor e se pergunta por que tudo demora tanto assim. Enquanto a vida de outros avança, parece que parou só pra você, enfim. Os sonhos continuam vivos, mas começam a enfraquecer, e a dúvida invade sua mente, tentando fazer você ceder. Você tenta manter a fé acesa, mas às vezes é difícil continuar quando tudo ao seu redor parece não colaborar. Mas Deus nunca esquece de ninguém, muito menos de você. Você não foi esquecido, Deus ainda está cuidando de você. Cada promessa feita no tempo certo vai acontecer. Não importa quanto tempo leve, nem o que você já passou, o que Deus preparou pra sua vida ainda nem começou. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação em segredo. Enquanto você pensa que está parado, Ele está removendo seus medos. Cada fase tem um propósito, cada dor tem uma lição, e tudo que você enfrentou está moldando seu coração. Você não está atrasado, está no tempo certo de Deus, e aquilo que Ele escreveu ninguém pode apagar dos planos seus. O céu não esqueceu seu nome, nem ignorou sua oração. Você não foi esquecido e nunca vai ser deixado pra trás. O que Deus tem pra você é muito maior do que você imagina capaz. E quando esse dia chegar, você vai entender então que cada espera te fortaleceu e construiu sua transformação. Aguenta mais um pouco, já está perto. Nada está perdido, a sua história ainda não terminou.
você já pensou em desistir mais vezes do que gostaria de contar? Já se sentiu cansado da vida, sem forças pra continuar? Os dias parecem iguais, sem direção pra seguir, e a esperança que você tinha começou a diminuir. Mas dentro de você ainda existe uma chama que insiste em ficar, mesmo em meio ao caos. Algo diz pra você não parar, porque Deus ainda está escrevendo e Ele não terminou. Deus vai mudar sua história e tudo vai se transformar. O que hoje parece impossível, você ainda vai alcançar. E quando tudo acontecer, você vai reconhecer que Deus estava em cada detalhe, sem nunca deixar você. O que você viveu até aqui não define o seu final, porque Deus transforma a dor em algo sobrenatural. Cada queda te ensinou, cada erro te fez crescer, e tudo que você enfrentou foi pra fortalecer você. O seu futuro não depende do que ficou pra trás, mas daquilo que Deus prepara, e que é muito maior e eficaz. A sua história não termina aqui, o melhor ainda está por vir. Deus vai mudar sua história e você vai testemunhar que tudo aquilo que parecia perdido voltará pra te surpreender e te levantar. E quando você olhar pra trás, vai perceber com emoção que cada passo foi guiado pelas mãos de Deus em direção. Não acabou, é só o começo. Mesmo em silêncio, Deus te ouviu. Tem dias que você nem consegue falar, só olha pro céu tentando entender. As palavras se perdem dentro de você, e tudo que resta é sofrer. Você tenta orar, mas não sai som, só lágrimas caindo no chão. E no fundo do seu coração só existe dor e confusão. Ninguém vê essa luta interna, ninguém sente o que você sente, mas Deus conhece cada detalhe, até o que você esconde da mente. Porque até o seu silêncio é uma oração pra Deus. Deus entende o seu clamor, cada lágrima escondida Ele transforma em amor. Mesmo quando não há
da sua dor. Cada noite que você sofreu foi vista pelo Senhor. Você pode até não perceber, mas algo já começou a mudar. Enquanto você pensa que está parado, Deus está prestes a agir e te levantar. O silêncio que hoje te assusta é o lugar onde Deus trabalha, preparando o que você pediu, mesmo no meio da batalha. Deus nunca ficou em silêncio, Ele só estava preparando o momento perfeito. Quando você ora em silêncio, o céu inteiro começa a se mover. O que parecia impossível começa aos poucos a acontecer. E aquilo que você não disse, Deus já entendeu, porque antes mesmo da sua oração, Ele já respondeu. Ele te ouviu, mesmo sem palavras. Presta atenção. Hoje pode ser o dia que tudo muda. Você acordou mais um dia, sem esperar nada diferente, carregando o peso da rotina e uma dor constante na mente. Já se acostumou com silêncio, com portas que não se abrem mais, e começou a acreditar que nada muda, tanto faz. Mas existe algo acontecendo, mesmo sem você perceber. Deus está movimentando tudo pra surpreender você. O que parece comum hoje pode mudar a qualquer momento. Deus vai te surpreender hoje, quando você menos esperar. Aquilo que parecia distante vai finalmente chegar. E o que você achou impossível vai se tornar real. Porque quando Deus decide agir, nada pode impedir o sobrenatural. Cada espera teve um motivo, cada atraso teve um porquê. Porque Deus não entrega a bênção antes de preparar você. O processo foi necessário, mesmo quando doeu demais. Porque aquilo que Ele prepara é muito maior do que você imagina ser capaz. E hoje pode ser o dia que tudo vai se alinhar. O que estava travado na sua vida finalmente vai destravar. Hoje o céu pode se abrir. Hoje a resposta pode chegar. Deus vai te surpreender hoje, e você vai testemunhar que cada lágrima derramada serviu pra te fortalecer e te levantar. E quando tudo acontecer, você vai entender então que Deus estava preparando tudo muito antes da sua oração. Fica atento, o milagre pode começar agora.